Boa noite, Cristiano. Nem falei boa noite, só dei oi e comecei. O que eu quero fazer com vocês? Boa noite pra vocês. Boa noite. Eu não vou entrar muito. A gente começa com boa noite para começar a aula. Eu não vou entrar muito nesses assuntos que eles vão falar. O que eu pensei em fazer? Trazer algumas coisas diferentes, como eu falei para vocês. Como vai ficar um pouco repetitivo, só que quem não viu a aula de ontem eu decidi ver, porque eu não tinha, lembra que eu falei, eu não tinha noção de que eles iam falar de tecnologia. Aí eu pesquisei algumas coisas dentro dos conceitos que eles falaram. Então, como vocês vão ver os materiais, conteúdos, esses extras, eu não vou detalhar tanto isso, tá? Eu vou tentar trazer mais para a prática mesmo, que eu acho mais interessante, que são as novas tecnologias em comunicação. Eu vou trazer assim, já que só estamos em dois. O que essa imagem representa para vocês? Que aí vocês vão entender por que eu criei essa aula desse jeito. É uma conexão do mundo? Sim, tá. Conexão do mundo. Cristiano, fala alguma outra coisa. Eu acho que assim, as informações, né, o estreitamento de comunicação. Tá, vamos. Isso aí. Os dois não estão errados. O que eu quero dizer? Existe uma coisa que, para a gente maximizar ainda mais o que a gente aprende, não é simplesmente só ficar nos escritos e nos slides, tá? Vocês têm muita matéria teórica, só que eu penso que o visual, muitas vezes, ele é, assim, muito mais atrativo. Igual um filme, é difícil de esquecer. Por isso que eu falei, hoje eu vou brincar de maneira diferente com vocês. Isso aqui é uma imagem que, se você digitar no Google e falar sobre globalização e tecnologia, vem essa imagem aqui. Eu escolhi entre tantas, tá, gente? Mas isso tudo que vocês falaram está exatamente conectado ao que a gente fala. Antes de eu entrar, o que seria globalização e tecnologia dentro do que o Pitágoras está trazendo, vamos dizer, do professor original do curso, eu vou trazer o que a gente pensa normalmente, que globalização, ela vem para a história só dizer referente que a questão econômica do mundo mudou, começou a existir o capitalismo, e nisso começou a geração da globalização, onde os países começaram a existir trocas de mercadorias, de formas de se trabalhar, isso de cada vez mais, né? Então, existiu muito na década de 60, 70, o presidente do Brasil, se quem lembra da história, falou assim, ele abriu fronteiras para os países lá fora, abrirem suas empresas aqui. Isso aí são os primeiros atos de globalização. Eu só estou trazendo isso para vocês entenderem. Só que a tecnologia é isso aí que vocês falaram, essa conexão, essa troca de informação, essa troca de comunicação de uma maneira... Eu gostei muito dessa imagem porque ela traz essa unificação muito mais do mundo mesmo, porque antes a gente tinha muita coisa de países desenvolvidos com países subdesenvolvidos. A globalização, ela tinha uma certa limitação. Só que com a tecnologia hoje, a gente pode botar isso estaca zero. Então, lá os países emergentes da África, eles têm acesso à internet. Claro que se a gente for falar de povos, aí já é uma outra situação, tá? Mas o que a globalização é? Com o advento da tecnologia, a mudança de comportamento do consumidor, muito se fala na transformação digital das empresas e no mundo. Isso é o que vocês estão cansados de ouvir no marketing, que o comportamento do consumidor mudou, por isso veio a nova tecnologia. O comportamento do consumidor mudou, por isso veio o marketing 4.0. O que eu quis fazer aqui? Eu fiz desmaterializar um pouco essa teoria. Tá? Vamos desmaterializar assim, desmembrar um pouco esse conceito e trazer um pouco mais o que eu senti um pouco de falta para vocês entenderem por que quando vocês forem estudar, eu acho que vocês não devem ter visto a aula ontem, não sei. Vocês dois viram a aula ontem? Algum dos dois? Eu não cheguei a ver, não. Mas eu vi. Eu só tô falando porque ele vai falar de algumas coisas que eu já só tô... Então, até foi bom eu dar essa aula. Eu vou preparar a cabeça de vocês para a aula dele.
porque eu acho que esse mês eu achei que eu não ia dar nada pro tema, mas eu tô achando um tema muito interessante. Ele vai um pouco quebrar os nossos paradigmas, só para vocês entenderem. Essas coisas que vocês já vêm ouvindo o tempo todo. Então, ele vai trazer todos esses conceitos de paradigmas, para vocês entenderem que é o que eu vou citar aqui, mas dentro da tecnologia. Aí vocês vão entender por que veio esse tema de novas tecnologias em comunicação, que é o que eu sempre falo, que eu sou apaixonada em comunicação, mas eu vou explicar no decorrer da minha voz. Então, tem alguns vídeos hoje, porque eu queria o som por isso, que é muito importante, senão não vai prestar atenção. Vamos continuar. O que a gente pensa em tecnologia? É o que os donos pensam, é que o que a maioria vai pensar, que a gente tem que falar da tecnologia no sentido da representar uma revolução na empresa na área de TI. Se a gente falar com qualquer empreendedor hoje de uma grande empresa de médio porte, ou que o cara, vamos botar aí de 45 anos para cima, vou botar aí um cinquentão, vai falar isso. Porque a tecnologia já está influenciando todos os setores, eu preciso modernizar a minha empresa. Ok. Só que a gente fala de globalização e tecnologia, a gente tem que falar de transformação digital. E isso é o que eu sempre reforço. Transformação, ela é algo que a gente tem que educar. O que eu falo? Ela é uma arma poderosa para qualquer negócio, mas ela exige conhecimento, pesquisa e capacidade de investimento, que vocês já sabem. Então, se eu falar de globalização, se eu falar de tecnologia, o dono da empresa vai entender e vocês vão entender. Mas o que eu quis tentar trazer aqui é que a verdade mesmo sendo dita, que globalização e tecnologia não pode existir se não houver a transformação digital. Porque por si só, a verdade que ela tem que existir é envolver melhor. O que a transformação vai fazer? Melhorar os alcances de uma empresa no sentido, os alcances de visibilidade, os acessos dela de tráfego, tudo que envolve essa parte de mídia digital que a gente fala, o desempenho e os resultados empresariais. Ou seja, ela tem que se estruturar. Se ela vai montar um CRM, se ela não vai montar um CRM, de que forma ela vai se transformar internamente e digitalmente. Digitalmente não é só a gente pensar em fazer um site, ou fazer um blog, ou fazer. A gente tem que tentar trazer o conceito de como que vai ser compreendida essa tecnologia para o meu cliente. O que gera um compromisso, por vezes, difícil de entender. Não que fazer o básico que eu falo, fazer um Instagram, fazer um site está errado, tá, gente? Só que lá na aula ele vai trazer muito mais detalhes sobre essa globalização e tecnologia, mas eu não vou entrar. Eu vou entrar só num dos tópicos que ele citou, que ele explica muito de startup. E que a startup é, sim, o resultado de globalização e tecnologia. Mas eu quis trazer essa matéria, que eu achei muito interessante, os 5 startups que superaram a crise crescente, que crescem rápido no meio da pandemia, que conseguiram se reinventar. A Hotmart, todo mundo sabe que ela é uma empresa que vende cursos online, certo? Ela é de BH, eu também não sabia que ela era de BH. Eu fui pesquisando essa matéria, eu fiz um enxuto aqui, porque a matéria era bem maior. Mas o que eles fizeram nessa crise? Com o dólar estava em aumento, eles começaram a querer buscar fazer a Hotmart ir para o exterior. Tá aqui, ó, ela é uma startup mineira, eu não sabia. Eles começaram a investir lá fora e aí compraram a concorrente americana TechniAble. Pelo que eu li na matéria, essa TechniAble está em 118 países, ou seja, atualmente a Hotmart está em outros países com essa plataforma, tá? Ou seja, ela adquiriu uma grande porcentagem de participação presente. E além do Brasil, hoje eu acho que uma das maiores que tem curso, sendo o Edu, a Udemy, agora tem uma outra, Ai, gente, me fugiu aqui, eu até sigo a mulher. Tem uma americana que está vindo para o Brasil, é Doméstica, uma coisa assim, Domestica. Ela também é uma plataforma de ensino, tá?
elas têm muito essa filosofia e elas se reinventaram. Então, cada um no seu nicho de startup tentaram se reinventar dessas maneiras. No caso, a Hotmart aproveitou essa questão que houve uma disparada no dólar e um sumiço de clientes e quis fazer sua amplificação internacional. A Flapper, o que é? Ela é uma empresa de... Deixa eu até lembrar, reinventou um negócio, notícia de turismo para cruzeiros. Lembrei, a Flapper é uma empresa de aplicativos de voos. Ela é tipo o Uber, só que das aviações, tá? O que ela fez? O fundador leu uma matéria referente ao turismo de brasileiros que estavam presos em cruzeiros nos outros países. Aí ele pensou, ele ofereceu um serviço de repatriação, ou seja, o maior avião que eles tiveram, um Boeing 777, trouxe 230 brasileiros retirados da África. Ela teve um faturamento de 20 milhões de reais em 2020, mais do que em 2014, só no período da pandemia. Então, o dono percebeu que, em março, ele estava tendo uma queda de cancelamento de voos, porque ele é muito de jatinho particulares, e ele percebeu que o Brasil estava precisando dessa negociação. Ele entrou em contato com todas as nações, não é Nações Unidas, gente, eu esqueci, todas as, não é governo, gente, me fugiu. Quando tem um governo em cada país, gente, o Brasil, a sede é o que mesmo? Na diplomacia? Não, é o diplomata? Ih, gente, me fugiu. Tá, vocês entenderam. Então, todas as sedes do Brasil fora, eles ligou para cada país que tinha sede do Brasil e fez para ter uma noção de quantos passageiros tinha e negociou tudo isso. Então, na África, o que ele fez? Eu só trouxe uma parte da matéria. Ele colocou a África do Sul como um ponto central de pegar todos esses brasileiros para ele negociar um avião. E outras tarifas que ele renegociou de jatos regionais para trazer. Então, assim, foi tudo uma estratégia onde ele conseguiu faturar isso. Muito interessante. Nayara, tá abafando o som. Tá abafando o som? É. Ou é só comigo? Agora, Cristiano, tá acontecendo com você? Tá sim. Não, parece ser o. Parece que botou, sei lá, botou plug. alguma coisa dentro do microfone, alguma coisa. Não, eu acho que é o plug ou o cabinho. Lembra Porque que tem hora que fica Mas só uma limpinho. Agora tá limpinho. Aí tem hora uma que. pergunta. Semanas passadas, a gente estava com esse problema quando eu estava no aplicativo online? Não, eu acho que sempre teve, né? De vez em quando dá umas falhadinhas Nuances. assim no Não, áudio. vocês me avisam que aí eu tento falar devagar para vocês captarem o delay ou eu Ok. Parece mau contato, sabe? Não, eu entendo, mas às vezes pode ser a internet mesmo. Eu vou tentar ir devagar para vocês entenderem o que eu estou falando. Até bom, porque eu começo a falar igual robô. Tudo bem. Não. Aqui. Esses 3 aplicativos, alguns já devem conhecer. Eu conheço o Get Ninja, mas eu não imaginava. Eu vou começar por ele porque eu achei muito interessante. Como ele tinha um foco muito forte em pintura e manutenção de equipamentos, tá? Ele começou a ver uma queda de 50% na pandemia. Né? Em abril, a demanda foi apenas 50% da base que ele tem de pedidos, de procura. Aí, o que ele fez? Ele investiu para fisioterapeutas, professores, instrutores. Hoje, ele tem 40% dos serviços tipo online, ou seja, ele teve um aumento. Em janeiro, eram 5%. Então, ele recuperou o negócio original. Então, imagina, ele tinha 5% em janeiro, hoje o cara está conquistando uma demanda de 40% em novos serviços.
Aí, claro, ele teve que reeducar os profissionais e investiu, né, no WhatsApp. Então, ele diversificou o seu nicho, tá? A Ouse é uma startup de aplicativos. É como se fosse um hostel, tá? Para quem não sabe, hostel é um aplicativo de abrigo de viagens que você se hospeda de maneira rápida e divide seu quarto com outras pessoas. Então, você não paga um quarto de hotel só para você, você paga um quarto de hotel com 6 pessoas, 4 pessoas, depende de cada hostel, tá? Só para vocês entenderem. Eles tiveram uma queda de 20% no cancelamento. Aí, o que eles passaram a longo prazo? Os imóveis receberam melhorias, como rede de internet para atrair famílias e buscar estadias mais longas, que é o que eu vi recentemente Isso, na verdade, é uma casa em São Paulo. Esse cara investiu desse jeito, ou seja, ele fez que os hostels fossem não só quartos de dormir, que fossem flats. A gente usa flats como se fossem aluguéis de mini apartamentos. Ele utilizou essa ideia, ou seja, você pode morar num período do hostel 3 meses, 4 meses, né? Alguma coisa assim, o faturamento dele cresceu em 60%. E essa empresa, ela conseguiu comprar outros hostels em São Paulo. Ou seja, um negócio que ele achou que ele ia fechar as portas, ele conseguiu comprar o concorrente, já no período da pandemia. Não sei se é essa aqui, eu estou falando essa que comprou a pandemia, foi que eu vi no Pequenas Empresas e Grandes Negócios, mas é muito parecido com isso aqui. Ele comprou o próprio concorrente. Mas a filosofia é essa daqui também, hospedagem a longo prazo. Não é mais hospedagem por noite. Então, ele fez um contrato para as pessoas a longo prazo. E o Live Up é um aplicativo de marmita em São Paulo, de vender marmita, e eles modificaram a base de fornecedores. Tá falhando o áudio? Eu falo. Só um pouquinho, mas tá dando para escutar bem. Eu tô tentando não mexer minha mão. Tô segurando o fonezinho. Tá, gente, eu vou conectar e desconectar. O que eles fizeram? Isso aqui eu vou resumir. Eles pegaram a base de fornecedores que antes era de empresas de um nicho, digamos assim, grandes produtores agrícolas, e eles focaram em pequenos produtores, tá? Com isso, a empresa não revela o faturamento, mas o apetite dos investidores dá uma pista crescente. Fundada em 2016, a Live recebeu 900 milhões de reais em 2019, ou seja, acredita-se que em 2020 eles já superaram tudo isso, todo esse investimento dessa startup focada em vendas de marmitas. Então, por que eu quis trazer? Vamos se basear aqui de novo. Eu trouxe as startups porque é o que a gente está vendo na pandemia. As pessoas estão se reinventando. Então, se a gente for parar para pensar, a teoria, novas tecnologias na era transformam a comunicação, sim. Só que, às vezes, a gente tem que tentar entender como que a gente consegue impactar essa tecnologia, tá? Essa imagem, o que ela representa para vocês? Globalização eu já sei, mas tem uma coisinha a mais que ela representa. Se alguém quiser falar. O que essa imagem representa? Troca de informação? Tá, você já traduziu uma. Mas eu quero saber o que o mundo também representa. De todas as palavras, ninguém falou ela. Não sei. Quando a gente fala em comunicação, ela, na minha opinião, ela é a principal. Agora eu também dei uma dica, dei dica de nada, né? Boa. Tá.
sociedade em rede. Por que eu botei essa imagem? Tudo bem, rede, que vocês sabem que está conectado, só que tem tudo que a gente falou de globalização, a gente fala de sociedade. Então, quando a gente vai falar de sociedade, a gente fala de sociologia, a gente fala de comunicação em massa, a gente fala de pessoas. Isso aqui é uma sinopse. Caso o áudio fale, por favor, vocês me avisem, porque agora não tem vídeo, é eu falando. Tá? O que eu quis trazer? Lá na aula, ele vai se aprofundar em muitas coisas, mas antes de falar o que ele vai dizer na aula, eu quero trazer esse conceito do que é sociedade em rede. Eu vou ler, tá? Homem sapiens não apenas representa uma geração que faz as coisas de maneiras diferentes. É um expoente das mudanças sociais relacionadas à globalização, à individualização e ao uso cada vez maior da tecnologia em nossa vida. Considera os valores e os comportamentos do homem sapiens, no caso humano, uma oportunidade para nos ajudar a dar novas formas à educação no futuro. Esse trecho, ele fala, é de um artigo que eu estou lendo sobre a educação, tá? No futuro referente à tecnologia. E é muito o que eu acredito que é a comunicação social. Ela só existe se a gente conseguir, em determinados momentos, focar no indivíduo, no homem sapiens. Então, quando a gente fala de rede, por isso que todo mundo, hoje, eu vou falar de novo, hoje está todo mundo falando, humanize o seu Instagram, seja humano no seu Instagram, fale no Instagram, barará, barará, barará. As pessoas estão fazendo isso porque a internet hoje se fala dessa conexão. Agora vocês vão entender o porquê. Existe um assunto em sociologia, isso eu falo sociologia, filosofias, isso aí a gente entra, como eu falei para vocês, comunicação social, eu tive todas essas matérias, tá, gente? Eu tive sociologia, eu tive filosofia, psicologia, o que mais que eu tive? Por isso que eu gosto dessas matérias, que são as matérias, é meio louca, mas são as que eu mais gosto. Ethos é um termo grego que se fala caráter moral. Então, é usado onde você fala dos hábitos, das crenças, da comunidade. Então, no âmbito da sociologia e da antropologia, ethos é o costume e os traços comportamentais que distinguem um povo. Só que na aula que vocês vão assistir e na matéria que vocês vão ler, eu não vou me aprofundar, porque vocês vão estudar sobre o novo ethos. Então, nessa matéria que vocês vão assistir, ele vai explicar muito sobre isso. Eu quis dar só essa sinopse do homem sapiens e do ethos para vocês entenderem, tá? Porque lá está muito bem detalhado o material, já dei uma olhada e eu acho muito interessante e relevante para vocês entenderem. Lembra quando eu falo que comunicação não existe sem a sociedade? É nisso o conceito que a gente fala. Então, quando a gente fala de comunicação, é muito normal, academicamente falando, a gente falar de sociologia, só para vocês entenderem. Aí eu quis falar aqui dos elementos. Por que a gente fala do ethos? O novo ethos, na verdade, resumindo, ele vai trazer a persuasão como a escolha que vai trazer qual é o título, passar confiança ao mostrar a imagem, convencer o público em questão a consumir. Então, esses atos da gente mexer no hábito e nas crenças estão se dizendo que há uma nova geração. A gente estava na geração Y, já estava na geração Z, agora já está criando-se uma nova geração. E estão chamando de novos ethos, que aí vocês vão estudar aí no material de vocês. E eles citam muito as tags, mas as tags, no conceito que eles falam, é isso aqui, ó. Fornecer padrões de interesses dos próprios usuários, ou seja, as tags são agrupamentos de pessoas. Hoje a gente usa as tags, as hashtags, né, como se fossem determinados assuntos, mas isso é cada vez mais usado como se fosse grupos. Você vai pegar a sociedade, mesmo estando em rede, você vai agrupar elas
em determinados grupos, nichos, para ficar mais claro, tá? Então, nada disso vai existir sem, que aí é o tema que eu vou falar. Internet, rede, web 2.0, ethos e tags, que é a matéria que ele vai dar sobre sociologia em redes. Eu só quis dar uma simplificar, só que aí eu vou mostrar para vocês a campanha brasileira do Cannes em 2019, para a gente materializar isso que eu vou falar para vocês. Tá? Vamos lá. Aqui. Maximizar. Tá saindo som, não. Ô, gente do céu, não tá saindo? Não. Antes a gente testou, saiu, não saiu? Saiu, mas você compartilhou o áudio também? Gente, eu fiz setor qual? Eu tô descobrindo que eles falaram que o aplicativo no computador, ele dá, pelo menos nas aulas passadas, vocês pararam de reclamar tanto do meu microfone, principalmente dessas paradas. Eu acho que no computador o Teams está muito ruim, só que eu quero descobrir por que eu não consigo incluir o som. Aquela hora você tinha tentado, conseguiu. Não, eu botei de novo. Vocês estão ouvindo? Agora sim. O Accessibility é o protótipo do tapete do EcoSport redesenhado para servir como uma ferramenta de acesso. A gente não está inventando uma peça nova. Na verdade, nós estamos dando mais uma função para uma peça que já existe lá dentro. Quando a Ford me oferece um tapete que eu posso atravessar a rua, colocar ele numa via que não tem uma rampa de acesso e subir, a sociedade que está vendo isso, ela está tendo outra mensagem da leitura da pessoa com deficiência. Compre usado da Bruna, do Rodrigo, do Douglas, do Ulisses e ajude ele a comprar o novo diesel da Volvo. Que pintura fantástica. Obrigado. Só faltou um detalhe. Cheguei para sempre com novo Old Spice. Usar um novo Old Spice é como se você tivesse um nariz novo toda vez que você sente seu próprio cheiro. Uau. Cheguei para sempre com novo Old Spice. Cheguei para sempre com novo Old Spice. Cara, tem alguma coisa estranha, né? Parece que a gente tá preso num set. Cheguei para sempre com novo Old Spice. Na Arena da Baixada, o goleiro Santos, do Atlético Paranaense, surpreendeu a todos com uma atitude que ninguém podia esperar do maior responsável pela segurança do time. Ficou mexendo no celular minutos antes da partida. A atitude foi flagrada e ganhou a indignação da mídia e das redes sociais. E no auge da discussão, ele finalmente se manifestou. Também ficar indignado também com a atitude de levar o celular pro campo. E essa indignação minha é em relação também ao celular no carro. Ele aproveitou que o país inteiro estava olhando para ele e levantou a bandeira dessa causa. E por isso, nós da Uber estamos presentes no trânsito e na vida de milhões de pessoas. Queremos fazer um apelo. Quando estiver dirigindo, larga o celular. Vem na minha cara, eu me sinto vivo. A partir de agora, eu considero tudo blues. O samba é blues, o rock é blues, o jazz é blues, o funk é blues, o soul é blues, eu sou enxuto blues. Tudo que quando era preto era do demônio, depois virou branco, eu aceito, eu vou chamar de blues. É isso, entenda. Jesus é blues. A prata é um metal com poder de reflexão muito elevado. Do latim argentum significa brilhante. Nossa pele de prata. Ela reflete luz. Um brilho tão intenso que eu me pergunto por que o ouro é tão querido e a prata subvalorizada. Alguns vão de responder que é pela prata ser encontrada com mais facilidade. Reflita. O Brasil tem uma população de negros maior que de brancos. Temos menos valor por ser maioria? A ironia da maioria virá minoria. A prata é um metal puro. What? The governor hates graffiti. He erased hundreds of them. I know, bro. That's why we have the ones that survive. This is the Air Max Graffiti Store. In partnership with Instagraffiti, Brazil's biggest street art collective, we invited artists to update their own existing characters with the new Air Max models. Every week, a new drop in different regions of the city. The only way to get the sneakers on a limited pre-sale was to visit the walls, access Nike.com, and unlock the purchase through geolocation. Eu sei que o vídeo estava acelerado, tá, gente? Mas é só para vocês entenderem o que eu quero falar. Eu quis botar essa imagem. Por que eu botei os Cannes? Cannes é um dos maiores, é o maior prêmio de publicidade do mundo, tá? Ele acontece na Europa
sempre tem muitas campanhas brasileiras. Para quem não sabe, os brasileiros são um dos maiores ganhadores desse prêmio, claro, não vou dizer que é a gente, porque o brasileiro é muito criativo e diversifica a sua comunicação. Isso eu estou falando quando eu me formei. E era muito interessante sempre ver os comerciais. Eu tentei mostrar exatamente para vocês entenderem que é uma coisa que eu vejo muito. Os comerciais que vocês viram, eles são muitas vezes produzidos, se vocês perceberem, para os nichos de Rio e São Paulo, ou de capitais. Algumas campanhas, talvez, se elas fossem maximizadas, eu nunca vi nenhuma das que foram ganhadas ano passado aqui em Cachoeiro. O Burger King talvez poderia fazer. Mas é isso que vocês têm que entender. Muitas vezes as empresas, elas perdem, não estou querendo dizer perder, vai. Vou usar perder. Elas perdem a possibilidade de transformar, porque elas não conseguem sair do mesmo método que é o que eu falo, de desenvolver as coisas. A gente tem que tentar pensar fora da caixa, a criatividade. Porque fazer uma logo, fazer um discurso, uma persuasão, um envolvimento, Patos é um estudo que envolve junto com a sociologia, fazer argumentos, fazer publicidade, fazer tudo isso a gente faz na publicidade. Mas às vezes é bom a gente tentar ser chocados, a gente chocar ela um pouco, sabe? Pelo menos eu penso assim. Em determinado momento, a gente tem que tentar modificar. Então, eu acho que o que eu estou querendo dizer, igual eu falei para vocês, esse mês, vocês que vão estudar, tentar um pouco sair do paradigma de que vocês estavam vindo de marketing e tentar olhar para o marketing, somando a comunicação, somando a sociedade, somando outras matérias para auxiliar no desenvolvimento de vocês no sentido de ensinamento, tá? Por isso que eu quis passar essa matéria. Se estiver travando, como sempre, eu pergunto, vocês me falaram. Ele vai falar também de usuários na internet. Eu só vou dar uma enxugada aqui, que eu não vou falar muito, porque eu sei que a gente só tem... Quantos minutos a gente tem? Tem 30 minutos, eu tô achando. Tá, acho que 30 minutos dá. Quando a gente fala de usuários de internet, a gente fala de pessoas, tá? Eu vi recentemente eu não estou lembrando quem é a pessoa. Ele não usa a palavra usuários. Ele usa a palavra pessoa. Ele acha o termo usuário algo desumano. Então, os estudos que ele faz, eu não estou lembrando quem é o cara que eu sigo nas redes sociais, mas ele falou que ele não usa a palavra usuários. Ele não trabalha com usuários, ele trabalha com pessoas. Parece bobo a gente dizer isso, mas a revolução, né, do conceito do mundo, da interação do indivíduo, ela evidenciando uma qualidade significativa das novas relações estabelecidas, assim como a educação. Porque após a pandemia, eu acho que o ensino ano que vem no Brasil não vai ser mais igual. Existe nos Estados Unidos, eu só vou citar aqui porque isso é recente, existe nos Estados Unidos a educação domiciliar. Então, a mãe tem o direito de querer educar o filho em casa e o governo, em determinados... Isso é para o Estado, tá? Em alguns estados, eles dão total cobertura educacional para as mães que querem elas próprias fazer a educação dos seus filhos em casa. Existe. Como existem, né, pessoas que pagam tutores para ensinar os seus filhos em casa. Vamos dar um exemplo, os filhos da Gisele Bündchen, não sei, tudo um exemplo. A tendência após a pandemia é sim que exista escolas que criem disciplinas no ensino domiciliar. Coisas que escolas não pensavam, agora vai se abrir um nicho, no Brasil talvez, não sei, de escolas que queiram
fazer isso em casa, domiciliar. 70% das empresas, segundo o ranking feito em 2017, das 500 empresas mais ricas, 70% são focadas na transformação digital. 69% das empresas brasileiras pretendem usar a tecnologia para aumentar a evidência de negócios. Isso é tudo de 2017. 67%, na jornada de compra, já acontece digitalmente. Se a gente for pegar esses dados e trazer, aqui ele está dando que em 2021 a expectativa é 25% virtual. Por que eu quis trazer? Se a gente for tentar pensar sociedade, rede, globalização, tecnologia, somando, quando eu falo sociedade, a gente tem que trazer, nesse caso, a pandemia. Isso aqui está fora. Eu não acho que esse estudo, já tenha repetido isso várias vezes para vocês. Sim, vai ter muitos estudos novos que vão desmembrar muitas teorias que estavam sendo pilares recentes, tá? Só para vocês entenderem por que eu estou falando da educação, que é o que eu vou citar aqui para vocês. Jornais locais, antigamente, 1400, isso é de 1400, eles eram jornais locais, era o foco de informação. Depois começou a existir fotocópias, começou a existir troca de rede. Oi. Ouviu? Agora melhorou. Peraí. Eu tava ficando meio mudo. Oi. Não, vocês têm que me avisar, porque agora eu vou tentar descobrir por quê. O que eu estava só dizendo? Jornais locais, depois foi para fotocópias, depois foi para a internet. Isso aqui é a construção da rede. Eu só estou resumindo, porque isso está tudo mais detalhado na aula, tá? Mas eu vou passar outro vídeo. Esse aqui. Esse aqui não tem áudio. É só para vocês entenderem. Usuários da internet 1990 a 2019. Vocês verem a evolução. Preste atenção nos números. Ó o Brasil, gente. Ó a China. Vocês estão vendo? Se a gente for falar de usuários, isso aqui não é usuários. Isso aqui são sociedades que estão na internet. Então, nós temos aqui mais de 8 mil... Isso é 8 milhões, né? 800? Ai, nunca sei. Esse daqui me confunde tudo. Eu acho que é 800 milhões de pessoas. No Brasil, nós estamos em 140 milhões de pessoas. Gente, olha a China. É o país inteiro. E nem sei quantos lá é, porque é o maior país do mundo. Eu quis trazer, como eu falei, esse vídeo, porque ele vem desfragmentar aquilo que eu falei. Então, a gente tem que parar um pouco com a ideia de usuários. A gente tem que falar com pessoas. Por isso que agora essa filosofia de ser humanizar, só para vocês entenderem. Se a gente for olhar aquele gráfico, como é que vai ser daqui a 10 anos, gente? Aí agora eu vou mostrar. Isso aqui é um assunto que está lá na aula, mas é só para reforçar. Interação. Existe interação reativa
que envolve máquina e pessoa, que era o uso habitual nos últimos anos aqui do Brasil. Agora, com a pandemia, vamos dizer assim que agora já existia a interação mútua, a interatividade. Só que a pandemia abriu uma chave, né, gente? Tá todo mundo, eu estou dando aula para vocês, interação mútua, né? Eu estou conversando com vocês virtualmente. Só que eu queria mostrar para vocês, eu foquei no trabalho das crianças, tá? Eu vou focada nos assuntos de crianças, só para vocês entenderem. Esse é um vídeo grandinho, mas é muito interessante, que eu queria passar, daí a gente vai discutir dele depois. Se vocês não estiverem ouvindo áudio, vocês me falam. Eu acho que vocês devem estar ouvindo tudo. Esse aqui tem áudio. Há muito tempo, a TV foi a principal forma de entretenimento familiar, com especial interesse das crianças pela vasta programação infantil disponível na TV aberta e por assinatura. Mas isso mudou e continua mudando. Novas tecnologias digitais introduziram e popularizaram novos recursos que influenciaram a cultura infantil, estimularam o consumo de conteúdo digital e a produção de vídeo por crianças veiculados na internet, assumindo papel relevante no cotidiano dos nativos digitais. Para entender o impacto e os efeitos dos canais de vídeo na internet sobre a comunicação, o consumo e mesmo as relações familiares, o SPM Media Lab iniciou em 2015 um mapeamento até então inédito no cenário brasileiro. Conheça um pouco da iniciativa e os resultados do estudo sobre os hábitos desta geração. A pesquisa Geração YouTube tem como objetivos propiciar a reflexão sobre as transformações nas culturas infantis contemporâneas para contribuir com o debate social sobre as relações da criança, mídia e consumo, e pensar sobre os direitos da criança pequena, de 0 a 12 anos em rede. O YouTube foi escolhido por ter no Brasil seu segundo maior público consumidor de vídeos do mundo, e também pelo fato de ser a principal mídia social em vídeo e de conteúdo para o público da pesquisa. Em 2015, foram analisados os canais de maior visualização no YouTube Brasil, direcionados ou consumidos por crianças. E a partir deste conteúdo mapeado, foram divididos em 7 categorias. Também foi realizado um questionário com pais e responsáveis para identificar que tipo de conteúdo crianças entre 0 e 12 anos consomem. Em 2016, o número de canais analisados aumentou, utilizando ainda o mesmo critério inicial da divisão em categorias. A categoria denominada Minecraft apresenta, em sua grande maioria, vídeos de youtubers exibindo histórias produzidas a partir de suas construções com este game. Em 2016, os canais de Minecraft se posicionaram entre os maiores e mais famosos canais do YouTube Brasil. A categoria TV aborda conteúdos selecionados a partir da programação veiculada na televisão. São conteúdos produzidos somente para o YouTube ou produções da TV que se repetem na plataforma, como desenhos animados e teleficções infantis. Nessa categoria, os resultados apontam a forte influência da programação da televisão entre os 100 maiores canais do estudo. Categoria não TV. Nessa categoria, a linguagem presente é semelhante à dos desenhos animados, com destaque para musicais infantis em sua maioria, com grande visualização devido às repetições de cada canção. São vídeos com foco na criança bem pequena, de bebês a crianças de 4 anos. Os vídeos denominados unboxing, do termo tirar da caixa, consistem em mãos de uma pessoa adulta abrindo caixas de brinquedos e mostrando o produto em detalhe. Também estão presentes nesta categoria brincadeiras e episódios de novelas construídos com brinquedos de verdade, também manipulados e narrados por adultos, que imitam uma voz infantil e simulam atividades com jogos, massinhas, super-heróis e bonecas. Youtubers mirins são crianças comuns, cercadas pela família, com pais, irmãos e primos que também participam dos vídeos. Entre as principais atividades estão as brincadeiras, desafios, novelinhas, penteados, maquiagens e reviews de produtos com linguagem semelhante à categoria unboxing, mas desta vez com as próprias crianças apresentando os produtos. A presença de youtubers mirins na rede, que viraram celebridades, se por um lado tem inspirado muitas crianças a criarem seus próprios canais, ressignificando as brincadeiras de fazer vídeos, de culinária, passeios, brincadeiras, por outro, ampliam o importante diálogo sobre a publicidade infantil. Há vasto conteúdo das categorias Teen e Educativo,
Para este estudo, foram selecionados canais de jovens youtubers com relevância entre os 100 mais do Brasil, e alguns perfis que foram identificados a partir dos questionários respondidos pelos pais, e que também já são consumidos por crianças entre 10 e 12 anos. A categoria de vídeo educativo, mas com apelo de entretenimento, apresenta em destaque o canal de ciências e experimentos Manual do Mundo. Os youtubers teen possuem uma relação constante com o público, apresentam engajamento e mobilização, mas principalmente influenciam as crianças pequenas a entrarem no universo do vídeo. Os resultados obtidos pela pesquisa Geração YouTube apresentam mais que um incremento expressivo de audiência. Eles revelam o impacto gerado pelos hábitos de consumo de crianças brasileiras nas redes sociais. Com a forte presença de crianças pequenas em rede, os números no estudo apontam um crescimento elevado no consumo de vídeos, mas é o tipo de conteúdo analisado que evidencia a influência sobre os hábitos e preferências infantis. Ao mesmo tempo em que características como originalidade, bom humor, autenticidade se tornaram determinantes na linguagem e na maneira de produzir entretenimento para esta geração, os conteúdos produzidos também constituem desafios para pais, educadores, publicitários e órgãos de fiscalização em um universo digital que não é mais exclusivo dos adultos. Para conhecer a íntegra da pesquisa, visite a página do SPM Media Lab. Tá, por que eu trouxe essa matéria? Aí, eu vou trazer esse outro... Atenção para essa história de muita hipocrisia. Esse aqui não tem... Desculpa. Esse aqui não tem áudio, é só leitura. Aí eu quero que vocês leiam para a gente discutir rapidinho, tá? Deixa eu só parar aqui. Vocês conseguiram ler, vocês dois? Opa. Aham. Tá. Por que eu trouxe? Eu trouxe essa matéria, que nem eu falei para vocês. Eu acho que eu, Nayara, sou da geração Y. Porque eu nasci em 1986. Então eu sou... Gente, tô revelando minha idade, tá? Então, tudo que a gente faz atualmente na tecnologia, eles dão uma geração, tá? Existe a geração Y, existe a geração Z, existe a geração sênior, que já está totalmente conectada à internet, e muito mais. Só que essas crianças, é um pouco, acho que, dos temas que o professor de vocês, pelo que eu vi, ele deve discutir nas próximas aulas. Eu não vou detalhar, porque eu também não sei. Essa geração de crianças, eu quis trazer essas matérias exatamente vocês pensarem no futuro, tá? Se em 2019 existia mais crianças com acesso ao WhatsApp do que suas contas no Facebook, então a gente pode dizer, igual eu sou uma mãe que dei YouTube para o meu filho em 2020, por causa do quê? Por causa da pandemia. O meu filho já é totalmente a geração Z, mas do jeito que ele vai desenvolver isso na adolescência e no futuro,
Sinceramente, eu como marqueteira, talvez é difícil. Agora, se eu pensar numa visão de comunicadora e que eu gosto de estudar sociologia, isso vai mudar muito. O meu filho é, sim, muito influenciado pela internet e a gente, para se infiltrar nessa educação, a gente tem que dar um bom rebolado. Então, eu só estou querendo dizer para vocês que a criança, ela é muito pura e a persuasão para elas, ela é muito mais efetiva do que se a gente fizer uma publicidade para uma pessoa mais velha. Então, se eu estou falando isso para vocês, então, por mais que vocês sejam marqueteiros ou não da área, a nova tecnologia, ela sim mexe com a sociedade. Só que a gente, às vezes, em algum determinado trabalho, que é o que vocês estão se transformando, a gente tem que pensar muitas vezes, mostrar nessa geração de que forma a gente pode trabalhar a marca de um cliente de uma maneira a longo prazo, tá? Eu só estou trazendo essa consciência da sociedade, porque às vezes a gente fica no ABC, só que o ABC, ele vai resultar no E, E, F. Ele resulta nos outros. A gente não pode só pensar no ABC. Só estou dando esse exemplo. Então, essa matéria da SPM, que foi feito um estudo em 2015, que vocês viram do YouTube, mas foi feito um estudo em 2019, mas, como eu falei, eu não peguei a matéria toda, eu só trouxe um resumo do olhar do professor, o professor Bruno Pompeu, sobre uma matéria que os alunos fizeram na SPM, que não sei se vocês dois sabem, a SPM é a maior escola de publicidade e propaganda de marketing do Brasil, tá? É uma das bambambãs. Se eu pudesse, meu sonho sempre foi fazer curso lá, e ainda não tive a oportunidade, mas eles, quem sabe no futuro. Mas, assim, eles estudam muito essa questão de geração, de sociedade, de publicidade, propaganda, com esse olhar mais filosófico, mais psicológico. Aí só preciso entenderem. A ideia do projeto, só isso é um resumo, de trazer os alunos, né, para os seus pares e outras gerações, de buscar identificar diferentes gerações, comportamentos, atitudes, ideias, valores. O que aconteceu no projeto? O professor, os resultados foram surpreendentes, cada grupo que apresentava seu trabalho gerava nos demais alunos uma sensação de autocompreensão e solidariedade, em contexto que incentiva o individualismo e dificulta o entendimento do outro. Foi muito gratificante perceber que, além do que se tinha como objetivo principal do projeto, tinha sido possível estabelecer novos vínculos e sentidos por meio do trabalho prático e aplicado. Foi possível alcançar resultados de sensibilidade e humanização. É isso aqui que eu quero que vocês foquem. Sensibilidade e humanização. Fica o aprendizado de que, mesmo em trabalhos mais concretos, com fins mercadológicos, deve-se buscar sempre a dimensão humana que faz a diferença, marca e transforma. Esse final aqui é o que eu quero chamar a atenção. Então, se a gente for pensar no que essa matéria desse mês, eu acredito que eles vão tentar trazer, já que vocês estudam marketing digital, é de vocês terem conhecido todos os fins mercadológicos. Eu acho que agora vocês têm que trazer essa consciência da dimensão humana. Gente, é isso. Você já sabe. Obrigada. Eu quis tentar trazer uma aula simples, mas eu só estou citando essas matérias que eu acho vocês dois que assistiram, conforme vocês forem fazendo as aulas, vocês vão entender a próxima prova, as atividades que vocês fazem, tentar inserir um pouco essa conversa que eu tive nos textos que vocês forem desenvolver, tá? Porque a matéria ela vai falar muito dessa questão. Eu já tenho uma resumida da matéria, então ela vai falar muito dessa questão que eu falei para vocês. Ela vai falar dessa comunicação muito perante tudo que vocês estudaram, tecnologia, marketing, mas focado na comunicação social, na comunicação em massa.
Aí, isso que eu trouxe hoje só foi uma parte, tá, gente? Só para vocês terem uma noção. Alguém ficou com alguma dúvida, tirando as falhas do som, que, como sempre... Não, pra mim tá tranquilo. Tá. Vocês dois já fizeram a prova? Desejo... Eu já fiz. Tava difícil? Mais ou menos. Eu achei mais ou menos. Eu errei 2 questões. Já dá a dica pro Cristiano. Então, Cristiano, achei muito texto. Fiquei com preguiça de ler. Aquelas assim, vou parar a aula e deixar vocês falar.